Olá, bora entender como funciona a situação aqui dos scripts, tá? Deixa eu botar aqui para um minuto. Beleza. Vou pegar o script aqui, ó, comandos. Dá-lhe um Ctrl A dentro do arquivo e um Ctrl C. Aí você já pode até fechar aqui. Volta lá para IK Option. Vem aqui, ó, indicadores, scripts, adicionar manualmente. Dá-lhe um clique aqui, ó, tá piscando, né? Aí você dá-lhe um Ctrl A, selecionou tudo, Ctrl V, vai vir para cá o que eu tinha copiado antes. Beleza, já salvei aqui, mas não entrou no gráfico. Então o que eu faço? Clico nesse sinal de mais aqui, ó, adicionar ao gráfico. Beleza. O que aconteceu? No exato momento, nós temos uma linha azul aqui aparecendo de um travamento e temos a identificação dos comandos. O que acontece? Pessoas têm dificuldades em operar porque eu boto os exemplos do gráfico com bastante pares abertos. Por quê? Porque se eu abrir só um par, você concorda que vai demorar para acontecer um travamento? Tá, e o travamento acontece aonde? Eu digo para você, ó, eu não preciso olhar essa linha para saber onde essa linha travou, fazer isso aqui, ó, eu não preciso. Por quê? Porque isso é programação. Ela foi programada para travar se ela travar de encontro com o ponto que eu determinei. Então, como que funciona? Deixa eu abrir aqui o point para explicar o funcionamento. Ó, saiu a linha porque a vela acabou, iniciou outra linha, ou seja, essa vela aqui não travou em ninguém, então não aparece nenhuma linha. O comando, ele tem essas situações. Se eu pegar um comando de alta aqui, eu programei para que a abertura desse comando fique salva ali atrás. A abertura está salva e a máxima do comando. Somente essas duas partes. Por que não o fechamento? Porque o fechamento a corretora engana. Como que eu vou operar esse comando? De duas formas. Quando a venda romper esse comando aqui, ó, eu tenho uma entrada se a compra fizer isso aqui, ó, travar com o pavio, eu tenho uma entrada para a próxima vela ser uma vela de venda ou uma vela verde, terminando no máximo até aqui. Então, eu vou pegar a minha entrada depois desse paviozinho aqui. Então, digamos que deu uma vela vermelha aqui, eu ganhei nessa situação. Se uma compra, ao invés de travar o pavio, travar o corpo, aqui, ó, travou o corpo, eu tenho uma entrada para a próxima vela reverter, ficar vermelha. Se a próxima compra, então vou até dividir aqui para ver quais são os pontos, ó. Então nós temos a primeira situação quando trava o pavio, a segunda situação quando trava o corpo e a terceira situação quando a vela entra, ela está dentro do comando e ela volta fechando, retraindo. Quando isso acontece, vai aparecer uma linha amarela. Aonde? Uma linha amarela aqui na vela atual. Só que essa linha aqui você não está vendo. Ela é a linha somente na programação. Então, quando aparecer uma linha amarela e não vermelha, essa linha amarela indica que houve isso, que a vela retraiu em um comando. Então, eu tenho a leitura para uma rejeição desse preço e eu vou pegar uma venda. Então, no comando de alta, são essas as situações aonde eu vou estar operando. Capite? Outra situação é quando uma vela de venda vir e travar aqui, ó. Então, se a vela de venda travar aqui, eu tenho uma entrada de compra na vela seguinte por causa do travamento desse pavio de encontro. E a outra situação é quando uma vela de venda vem e trava com o corpo. Aqui no pavio, eu tenho uma entrada de compra devido a esse travamento no pavio do comando. Então, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de entradas no comando de alta. Mesma coisa vai acontecer no comando de baixa. Então, as linhas que vão aparecer são as seguintes. Nessa situação da venda, vai aparecer uma linha verde aqui, ó, no pavio da vela de venda que encerra, você faz compra. Se aparecer uma linha verde no corpo da vela de venda que encerrou, você faz uma compra. Porém, aqui você precisa atentar para um pequeno detalhe. A vela que você vai entrar, ela precisa nascer
exatamente na linha verde que vai ser desenhada aqui, ó. Ou seja, a abertura dela tem que ser aqui. Por quê? Porque se a abertura dela for aqui, isso quer dizer que esse fechamento aqui foi mentiroso. Esse fechamento ele está mais aqui embaixo, ó, aonde essa vela abriu. Então você só vai operar fechamento do corpo, linha verde no corpo da vela vermelha, se a vela que encerrou estiver exatamente na linha verde. Então a vela encerrou verde, a vela iniciou verde, beleza, você pode executar a compra, certo? Por causa do gap. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Se a linha que aparecer nas velas verdes for vermelha, você vai vender. Aparece uma vermelha na ponta do pavio de uma verde, você vende porque aconteceu isso aqui. Se aparece uma linha vermelha no corpo de uma vela verde, você vende porque aconteceu isso aqui. Se aparecer linha amarela, é a rejeição. Então você tem esse tipo de entrada aqui. A mesma coisa vai ser nas velas de venda. Quando for comando de venda, a gente vai aplicar o mesmo conceito. Então é assim que funciona o operacional dos comandos, porque no comando de baixa nós temos essa parte aqui, ó. Então nós temos operação quando a compra fizer isso aqui, rompeu esse comando, o nosso script vai colocar uma linha imaginária lá no passado do gráfico para quando uma venda, essa linha preta você não está vendo, é só da programação, uma venda travar com o pavio, aqui apareceu uma linha vermelha, apareceu uma linha verde, aqui ó, você vai comprar, porque esse pavio está travando em uma linha verde. Outra situação que vai aparecer a linha verde, então aqui nós compramos, porque apareceu uma linha verde indicando compra. Outra situação que vai aparecer a linha verde é quando uma vela vermelha encerrar e aparecer essa linha verde no encerramento dela. Então fechou, apareceu uma linha verde no corpo, você tem leitura de compra, você só vai comprar se a vela seguinte nascer exatamente na mesma margem dessa linha verde. Senão você aborta, porque o fechamento não foi verdadeiro devido ao gap. A outra situação é quando a compra for subindo aqui e aparecer essa linha vermelha no pavio de uma compra. Então a compra foi aqui, ó, tocou aqui, retraiu, apareceu uma linha vermelha na ponta do pavio da compra, nós temos entrada de venda porque houve o travamento. A outra situação é quando a compra está subindo e aparece uma linha vermelha no fechamento da compra, é porque o corpo está travando no pavio de um comando, você tem leitura para uma venda na próxima vela. E a outra situação é quando acontece uma venda, ela entra aqui e volta e vai aparecer uma linha amarela, exatamente aqui ó, no fechamento da vela, indicou que ela entrou no comando, retraiu a sua leitura de compra para a próxima vela. Quando for trabalhar a linha amarela, só vai pegar entrada se o corpo passar do pavio e se essa vela que aparecer linha amarela tiver pavio e corpo. Porque tem muitas situações que acontece isso aqui, ó, uma velinha de nada aqui, um paviozão. Isso aqui você não vai operar, tá? Só se tiver corpo para dizer que ela foi lá embaixo, tiver pavio, aí sim você vai executar essas entradas na linha amarela. Então essas são as situações que se vão operar no comando. É essa programação que foi feita no script para aparecer as linhas verdes, vermelhas e amarela. Nessa situação da venda e na anterior da compra que eu acabei de dar o exemplo. Ou seja, apareceu uma linha vermelha para eu vender, mas eu vou vender, apareceu no corpo da vela. Não, por quê? Porque a outra vela nasceu com gap, isso quer dizer que essa vela não encerrou aqui, essa vela encerrou exatamente aonde a outra vela nasceu. Tá, professor, mas se der venda aqui, não importa. Der venda, deu venda por outro motivo, não por esse travamento aqui. Então as linhas só vão aparecer no script quando acontecer os eventos que eu acabei de desenhar. Então o comando nós operamos o rompimento dele e depois o retorno do preço para dentro dele, operamos o travamento nele, mas nós vamos ter que obedecer às regras. Não venda travamento no fechamento da vela se o fechamento não for igual à abertura da vela que você vai vender, por causa do gap. Tranquilo? Beleza, então você fez a aquisição do script e vai fazer as operações nele. Como que eu vou executar as entradas? Por isso que eu boto vários pares, que é para eu não ter que ficar só em um par esperando.
Agora eu vou dar o exemplo com vários pares abertos, certo? Eu só vou clicar no mais aqui, ó, e vou abrir mais 3 pares. Eu vou operar com 4 pares. Tem que colocar em binário aqui, tá? Esse negócio de blitz aí não é legal não, porque ele não marca o time de 1 minuto, ele marca tempo corrido. Vou botar o áudio SD. Vou botar mais um par aqui para mostrar só o exemplo de por que a gente tem que abrir vários pares, para não ter que ficar esperando só em um. Não há necessidade, eu posso deixar o script trabalhar. Quando ele me trazer uma linha, eu abro esse par. Tá vendo que aqui aconteceu uma linha amarela? Eu venho aqui e maximizo, eu vou analisar. Isso pode ser considerado uma rejeição? Sim, porém o pavio foi muito pequenininho, ó. Então eu vou priorizar a rejeição quando a vela fizer esse movimento aqui, ó. Ela precisa ter um corpo e pavio. Então, ó, se acontecer uma vela de compra assim, ó, ou seja, tem corpo e tem pavio, e aparecer a linha amarela, aí eu vou executar uma entrada de rejeição, porque subtende-se que essa vela entrou dentro de um comando, estava nele e de repente retraiu, aparecendo uma linha amarela indicando uma rejeição. Tem que ter corpo, tem que ter pavio. Se tiver só essas velinhas pequenininhas, muito pequenininhas assim, ó, eu não faço entrada, principalmente se a vela seguinte nasceu com gap, ó. Ou seja, o pavio foi bem pequenininho, menor ainda, porque essa vela nasceu mais em cima. Então, prioriza esse tipo de anotações aí. Então, quando você abre vários pares, o que acontece? Você fica olhando para todos eles na hora que a vela virar, que vai nascer mais uma vela, você vai verificar se apareceu alguma linha. Se apareceu alguma linha em um dos 4 pares ou mais, aí você maximiza, dá uma analisada na vela que está aparecendo a linha. Por quê? Porque existem uns critérios que eu não devo operar contra uma vela que trava, que é qual? Critério da vela de força, critério da vela de continuação. Quais são os critérios de uma vela de continuação? Primeiro critério, isso aqui é bom você aprender, por quê? Porque vai evitar que você tome muito loss. Primeiro critério, vou até usar esse exemplo dessa daqui, ó. Se essa vela aparecer uma linha, você acha que eu vou entrar contra ela? Não. Por quê? Porque ela é uma vela de força. Ela está rompendo um lote de cor contrária, está rompendo uma região, está rompendo o comando, está rompendo meio mundo de gente. Ó, aconteceu uma rejeição nessa vela. Eu vou operar essa vela, sendo ela uma vela de força? Não. Por quê? É uma vela de força. Ela pode dar continuação. Então, os critérios de continuação têm que ser observados. Você tem que observar os critérios de continuação para você não estar pegando contra uma vela de força. Ah, mas deu bom, professor, aí, ó, ficou vermelho. É, mas não faça, porque uma hora vai dar ruim, certo? Uma hora vai dar ruim. Então, se você mantiver um critério, ó, aconteceu uma vela de compra aqui, ó, esse padrão para rejeição tá bom, certo? Ó, pavio e corpo, ó, rejeitou em um comando ali para trás, beleza, você pode pegar a sua venda. Ah, professor, aqui teve outra rejeição também, deu bom. É, mas a vela que rejeitou aqui, ó, é uma vela de força, eu não pego. Essa daqui não é vela de força, ela não rompeu a vela anterior, então, mais um critério para eu pegar. Então, os critérios de vela de continuação, ó, apareceu uma venda, essa vela rompeu alguém? Não, beleza, então eu posso pegar uma compra nessa vela aqui, porque a linha azul está indicando que esse corpo está travando em um daqueles pontos, tá? Eu esqueci de dar o exemplo da linha azul, né? A linha do corpo não é verde e vermelha, é azul. Quando ela trava com o corpo, aparece a linha azul, indicando que o corpo quem travou. Então, eu faço uma entrada para reversão. Ou seja, se a vela é vermelha, eu vou fazer uma entrada para compra, certo? Porque a linha azul indicou que o travamento foi no corpo, mas eu tenho que observar uma coisa. A vela que nasceu com gap? Não. Então, beleza. Então, o fechamento é verdadeiro. Eu pego uma reversão nessa vela aqui, para essa aqui ser uma compra. Deixa eu ver... Deixa eu dar o exemplo de outro critério aqui, de vela de força, de continuação. Ó, vela que rompe lote anterior, não posso pegar contra ela, certo? Vela que rompe lote anterior, não posso pegar contra ela. Então, esse é um critério de continuação. Vela que rompe primeiro registro. Aqui é um exemplo de rejeição, ó, sem expressão. Ó. A vela tem um corpinho muito pequeno, corpinho pequenininho, sem expressão, foi ali, voltou e tal. Muito perigoso pegar esse tipo de reversão dessas velinhas, tá? A não ser que você utilize outros critérios de movimentação de vela,
aonde ela desce, bate uma região de retorno do preço, você executa. Mas as cegas para operar só usando as linhas, não utilizamos para fazer venda aqui, nessa rejeição, devido a vela não ter um corpo expressivo. Então, já apareceu linha amarela aqui, apareceu linha azul aqui, linha verde, linha vermelha. É assim que está programado o script para atuar. Nos travamentos dos comandos, nos pontos que eu desenhei agora há pouco, e uma observação que você tem que fazer é se a vela que está recebendo a linha nos travamentos, ela é uma vela de força. Ou seja, se essa venda aqui aparecer uma linha aqui embaixo e ela romper essa, eu não vou entrar. Por quê? Porque ela rompeu a vela anterior. Já essa daqui não conseguiu romper. Então, se tivesse travado, eu poderia fazer. Ó, aqui aconteceu um travamento, ó, mas é verdadeiro? Não, por quê? Porque a abertura da vela está mais em cima. Tem um espaçozinho aqui, tá vendo? Então, ela não travou verdadeiramente. Então, se apareceu uma linha no fechamento da vela e ela não travou porque a outra apareceu com gap, você não executa a entrada, certo? Então, a leitura aqui era para fazer uma venda porque apareceu uma linha azul indicando que o corpo travou, mas a abertura da vela que você vai vender já mostra que não houve travamento, porque ela está mais acima. Creio que são só essas observações, e isso aqui já é o suficiente para você poder utilizar o script como ferramenta para executar suas entradas. Não tem dificuldade nenhuma em você estar operando com vários gráficos. Por quê? Porque você não tem que analisar nada, você só vai analisar o par que trouxeram um travamento. Então, a cada minuto, um desses 4 pode trazer um travamento. Ó, agora terminou uma vela e ninguém travou. Então, a gente pode até aumentar para mais pares, que é para pegar mais oportunidades. Mas não entre só porque apareceu a linha. Esse tipo de leituras tem que ser feito sempre. E você pode antecipar a leitura. Perdão. Por exemplo, antecipando a leitura, ó, essa vela aqui já teria rompido no lote. Não iria, se aparecesse uma linha, não iria pegar. Então, toda vela que faz rompimento e travar, eu não vou pegar reversão, tá? Pronto, você já bota isso como critério e obedece ele porque vai dar bom. Travou depois de romper, é vela de força, então ela pode continuar. Então, para não correr o risco, você aborta esse tipo de entrada. Deixa eu até abrir mais 2 pares aqui, para não ficar só em 4. Que aí aparece mais oportunidades, né? Tem mais probabilidade de 6 pares aparecer um travamento do que 4, né? Isso é óbvio, né? Então, a gente vem aqui, ó, muda para 6. O que atrapalha com 6 pares? Nada. Você só vai procurar quando aparecer uma linha, você executar uma entrada, certo? Não dá mais tempo de entrar, bora esperar terminar essa vela aqui para ver se em um desses 6 pares aqui, ó, vai ter algum travamento ou rejeição. Rejeição é a linha amarela, travamento é a linha verde, vermelha e azul. Aí virar a vela, virou. Tivemos um travamento nesse par aqui, ó. Então a gente abre ele, verifica, ó. É uma região de fundo, o preço pode responder aqui, eu tenho que esperar ele vir aqui além do pavio para eu executar essa compra, certo? Eu vou comprar quando ela estiver vermelha para ter uma margem melhor e não acontecer uma dupla, até porque nós temos liquidez, ó. Tem liquidez aqui, então o preço pode buscar essa liquidez, o mercado não vai querer me dar oportunidade lá embaixo, já pega antes que ela suba aqui. Por quê? Porque essa venda está dentro dessa pernada de compra aqui, ó, que passa a responder a partir desse pavio. Pavio embaixo de vela é força compradora, tá? Pavio em cima de vela é força vendedora. Por isso você vai vender aqui em cima, ó, e vai comprar aqui embaixo, nessas regiões onde os pavios estão respondendo. Sempre utiliza esse pequeno critério para executar as entradas aí, vender nos topos e comprar nos fundos os melhores locais. Então, apareceu uma rejeição agora, ó, em um comando, não precisa saber qual foi o comando que rejeitou, acho que foi esse aqui, e a linha amarela vem para dentro do fechamento da vela. A melhor entrada foi aqui, onde ela veio lá em cima depois da liquidez, certo? Por quê? Porque essa pernada está querendo vir buscar a extremidade dessa daqui. Cada vez que você abrir mais pares, você vai ter mais oportunidade de análise, ó, certo? Mas não quer dizer que você vai entrar em todas as cegas. Você tem que usar algum critério de leitura, principalmente não operar contra uma vela de força, certo? Outro critério, venda somente em topo, compre somente em fundo. Bora esperar só mais uma virada de vela, ó, virou uma aqui, ó. Aqui temos o travamento de uma venda,
certo? O melhor ponto é aqui, ó. Quando ela vir buscar a liquidez, você compra, tá? Por quê? Porque a liquidez é o objetivo do preço, né? Então, o pavio aqui é a primeira liquidez que o preço precisa capturar. Então, se tiver pavio e você vai pegar uma reversão, você espera o preço buscar esse pavio e você executa a entrada. É o melhor critério para você operar. Então, vou comprar onde? Região de fundo. Vou vender aonde? Região de topo. Então, esse é um dos critérios simples para você obedecer e não operar contra velas de força. Velas que rompem, velas de cor contrária e velas que rompem primeiro registro de mesma cor. Ou seja, segunda vela do movimento, rompeu o primeiro registro da primeira vela, você não vai contra ela. Ok? É assim que funciona o script do comando. Eu creio que com essas dicas já dá de você executar os operacionais.